Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma manifestação aí, eu não levo a igreja para a rua nessas manifestações, que eu creio que o corpo de Cristo não é para estar envolvido em política. E o senhor, como pastor, o senhor se posiciona politicamente? Não me posiciono. Por quê? Publicamente não? Não, publicamente não. Só no meu voto lá. Se eles já dizem que o voto é secreto, eu me posiciono assim. Eu dou curso para a igreja de como a igreja deve votar e em quem como ela escolher deve. O seu candidato. Lógico, mas o voto é seu. Sim. Eu digo, olha, esse partido tem essa ideologia. Sem induzir o povo. Sem induzir, porque eu não posso pegar o corpo de Cristo, que é a igreja, e induzi-la para político A ou político B. Que depois o senhor tem que dar conta. Com certeza. Então o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu dou orientação. Aí um dia desse um rapaz entrou no meu WhatsApp, colocou assim, estou decepcionado com o senhor disse que não envolve a igreja e eu vi uma bandeira, um irmão pegou uma bandeira numa propaganda e colocou no nosso site. Mas como eu vi que ele foi sincero, eu liguei para ele. E ele não acreditou que era eu que estava falando com ele. Eu disse, sou eu, meu pastor, meu querido, pastor Oziel. Eu estou lhe ligando, é porque você... Ele nem era seu membro? Não é membro. Ele era um internauta? Não, internauta, ele não é membro da minha igreja. Ele não é membro. Mas isso é comprometimento. Isso, eu vi a sinceridade dele. Então, ele entendeu errado. Eu liguei para ele, meu querido, ele é da Igreja Batista, ele estava num jantar com a esposa dele. Ele disse, eu não acredito que é o senhor. Eu disse, sou eu e eu quero lhe ligar, porque não se decepcione comigo. Aquilo que você acreditou em mim, é aquilo que eu estou falando. Aquilo ali foi um irmão que colocou uma bandeira, mas não está fazendo propaganda que eu não faço isso. Eu sou meu pastor, me perdoe. Então, eu disse ao pastor Djani que nós estamos em uma crise de caráter, que as pessoas elas estão perdendo a credibilidade em líderes. Eu vi o senhor falando isso numa mensagem religião e política do senhor. A igreja, ela está, não tem coisa melhor um membro chegar para você, um dia desse. Quando eu cheguei nesse campo, a irmã chegou e disse assim para mim, eu não creio em pastor. Pastor, e aí falando de religião desculpa te cortar, religião e igreja. Antigamente a igreja ela estava acima da política. Isso. Religião e igreja não. Política e religião. Sim. A igreja estava acima da política. Tanto Isso. que a política ela batia continência. Vamos falar assim para ficar mais claro. Ela perdeu esse lugar. Por negligência, por não se posicionar, a política se posicionou acima da igreja. Ok. Você acha que um dia... Você acha que a igreja precisa retomar esse lugar ou ela nunca perdeu? O que o senhor acha? É como água e óleo. A igreja ela nunca foi instrumento para esse lado. A igreja ela tem que ser orientada para o espiritual. Nós temos que orientar a questão correta. A política é correta, gente. A gente sabe que ninguém vive sem a política. Sim. Mas eu não posso transformar o púlpito sagrado da igreja para eu discutir assuntos políticos. Tem irmão que colocou lá no meu site, quando eu falei isso, dizendo assim, hoje a gente tem que falar de política para não perder, amanhã nós não poder falar de Jesus. E eu pergunto, e como os mártires falavam de Jesus, quando o Império Romano dominava? Uhum. E como Paulo falava de Jesus quando Nero era imperador? Porque a questão é que nós estamos tentando levar a política para a religião. Aí é que está a coisa errada, muitos não estão entendendo é isso. Nós temos que discutir assuntos de política, sim. Mas a igreja, o púlpito, é o lugar da palavra de Deus. Agora eu posso, em reuniões seculares, em reuniões particulares, falar sobre como a igreja votar, como você pode atuar na vida pública. Porque se você chega lá, eu crio meu partidarismo, tu vota em fulano, fulano vota em outro. Quando a igreja... Tem muitos membros que votam naquele candidato e o pastor dá o apoio, a igreja gosta. Mas outro grupo que não gosta, não vai estar com o pastor. Por isso que o pastor ele tem que se posicionar nessa questão. A partidária. Isso, senão vai criar confusão. Eu discutia muito política até o ano passado, mas aí eu vi alguém falando para mim, alguém falando na internet que toda vez que um pastor ele se posiciona politicamente, ele diminui como pastor. Porque ele diminui, porque nem todo mundo vai concordar com aquilo que ele está falando. Com certeza. Aí João Calvino dizia o seguinte, são dois reinos de Deus. A política é um reino de Deus, que a Bíblia diz que as autoridades, Romanos 13, elas são constituídas por Deus. Então João Calvino diz, são dois reinos de Deus, mas cada um com destino diferente. A igreja, o reino dela é o céu. O pastor que está ali, ele não é político. Ele quando vota, é um cidadão político, mas ele é um pastor para orientar as ovelhas. Não para usar do púlpito para ludibriá-las e dizer vote em candidato A ou candidato C ou candidato B. Que amanhã o governador chama ele
quer dar um cargo para ele, quer dar um cargo para o filho, para se valer da posição. Já te chamaram, pastor? Já, várias vezes. Para entrar na política? Já muitas vezes. E o senhor não tem interesse? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu entendo que agora eu fui chamado para esse reino espiritual. Aí alguém disse, mas a igreja vive na terra. Sim, eu digo para os irmãos, olha, irmãos, aqui eu sou pastor de vocês. Eu estou orientando como votar. Agora lá fora você é um cidadão. Para votar, para ter direito a andar de coletivo, ter direito ao hospital. Isso é política. Isso é política. E a política ela tem que ser discutida, porque vocês sabem lá atrás, quando se dava o poder, o pater familia, como está lá no latim, e como antigamente o chefe era quem mandava, ninguém podia discutir. A ordem era do rei, a ordem era do imperador. Mas quando veio os gregos e os romanos trouxeram a política, todo mundo pode participar. A política é discussão. Agora a política discute o quê? A política discute a saúde, a política discute a segurança, a política discute a escola. Não é assim? E o que eu discuto na igreja? O céu, a santidade, a vida com Deus. É isso que muitos crentes não entendem. Não é que eu não posso levar a política para a igreja. Agora, o pastor Zé, no dia a dia, eu posso sentar com Edivaldo. O Edivaldo. Edivaldo, o que você está achando do governo? Como é que está? Eu posso fazer isso com você. Não é assim? Sim. O problema é que os crentes não estão entendendo isso. Eles querem levar a política para a igreja. Não é isso que eu estou querendo. A igreja, gente, está lá em Efésios 5:27. É o corpo de Cristo para eu apresentar ela como igreja santa. Quando o Paulo estava para ser decapitado, aí o Nero disse assim para ele, Paulo, negue teu Jesus, que eu vou te libertar. Ele disse, olha, até aqui eu te respeitei como autoridade. Não entre nesse terreno que você não sabe do meu chamado. Ou seja, não entre na minha política. Jesus disse em Mateus 22, dai a César o que é. O senhor então não entra nesse... Não, de jeito nenhum. E se algum membro do senhor chegar assim, pastor, eu vou votar no PT? Ah, sim, aí é o seguinte, ele chega para mim, não é? Pastor Zé, eu disse, meu filho, e eu falei... Aí o senhor orienta. Meu filho, olha, esse partido ele tem essa ideologia, tem isso, e isso, e isso. Então, o irmão escolhe um partido que possa trazer a estabilidade da família, que possa trazer... É assim que eu oriento. Mas não naquela ideia, olha... É esse número aqui. Porque nós estamos lutando com as mesmas armas deles. É do diabo, é do cão, é um satanás. Que nível de espiritualidade eu estou tendo? São essas questões que a igreja ela está se tornando dessa forma. Não é? E aí nós temos que ter cuidado que a igreja, quando o Hitler estava no poder, o Hitler com o discurso dele conseguiu atrair vários pastores, vários líderes para lhe seguir. Então, o que eu temo o que eu temo é só a igreja transformar a santidade dela, como dizia Dietrich Bonhoeffer, em uma graça barata. Que amanhã a gente fique tanto no mesmo nível que ninguém sabe mais o que é igreja, ninguém sabe mais o que é política, tudo junto. Então, no dia a dia, por exemplo, se o Luan chegar para mim, pastor Zé, o que você está achando do governo? É direito meu discutir com ele, sim ou não? Sim, claro. Lógico. Sim. Evandro. O Evandro chegar, pastor Zé, o que o senhor acha dessa política pública que o governo colocou? Eu tenho que discutir isso, gente. Mas aí você está discutindo sobre fatos, né? Lógico que eu estou discutindo fora da esfera de santidade, gente. Sim. Como esse cidadão. Isso como cidadão. Então, fico muito feliz. O pastor é um cidadão, não é assim? Eu fico muito feliz porque eu sempre defendi isso. Eu, como pastor, eu voto como um cidadão. Com certeza. Então, eu morei 16 anos em Coroatá. Nenhum dos crentes sabia em quem eu votava. E resultado, todos os dois lados, meus amigos. E queriam saber, né? Queriam saber, todos os dois lados. Domingo passado eu tomei café na casa do prefeito. Eu morando em São Luís. Se eu ligar agora para o governador, ele me atende. Mas se eu ligar também para a oposição, eles me atendem. Sabe por quê? Porque eu faço isso. Sabe como é que a gente faz na igreja? Eu mando uma carta para todo candidato e convido toda a liderança e digo, olha, dia tal, numa tarde, dia tal, o candidato fulano tal está aqui para apresentar a proposta dele. Cada candidato vem e apresenta a proposta. Aí quando termina eu digo, olha meus irmãos, escolha o melhor candidato para governar São Luís. Pronto, e o prefeito é meu amigo. Pronto. Sabe onde ele foi comemorar agora, quando São Luís fez ano? Ele ligou para mim, pastor, eu quero ir comemorar aí na sua igreja. Pronto. Mas lá, nós não temos um tijolo dele, eu não peço. Nós não temos um cantor pago por ele. Lá nós não aceitamos nem cantor, nem pregador pago pelo prefeito. Quem tem que pagar são os crentes. Porque festa de crente se faz com dinheiro de crente. É crente. É assim. É assim.